Querido aluno do primeiro ano, vamos então corrigir a semana 1 do PET, volume 5. Se você não assistiu o vídeo tutorial onde eu explico o que você precisa saber para resolver essas atividades, você pode olhar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa assistir o tutorial. Vamos lá então? A primeira questão aí fala, marque a alternativa com os valores dos momentos da força F de 120 newtons. Então, ele quer momento, a pergunta dele é momento, e a força, ele dá a força de 120 newtons. Ele quer esse momento em newton por vezes metro com relação ao centro da porca que a chave tenta girar. Quando essa força é aplicada, então vamos pôr uma porca aqui e uma chave tentando girar, né? Vamos visualizar. O que a gente puder fazer de esquema sempre ajuda. A 15 centímetros e 45 centímetros. Então, ele quer como braço de força 15 centímetros, que eu já passei aqui para metro, 0,15 metros, porque ele está dando aqui que ele quer um momento em newton vezes metro. E ele quer também se a força for aplicada a 45 centímetros do ponto de rotação. Aqui seria, então, o ponto de rotação. Então, ele quer uma a 15 centímetros e outro a 45 centímetros. E a força 120 newtons. Então, eu aplico a força 120 newtons aqui ou aqui. Então, ele quer saber qual o valor do torque em cada caso, do momento. Então, eu sei que o momento é braço vezes força. Essa distância vezes a força. No primeiro caso aí, então, eu vou ter, vamos trabalhar primeiro aqui, 0,15 e a força 120. Fazendo essa conta, eu acho 18 newton vezes metro. Já achei a resposta aqui, mas vamos calcular, porque afinal de contas nós estamos exercitando. Se você estivesse fazendo um concurso, você já marcaria direto. Mas vamos calcular o segundo aí, vamos colocar a 0,45 vezes 120, 54, confirmou a resposta lá, letra D. Na segunda questão, é uma questão bem clássica, né? Uma barra de massa desprezível de comprimento 1,20 m, então tá aqui, ó, ele já tá 1,20 m, só que ele tá 1,20 m. Ele já está mostrando aqui o ponto do apoio. Se encontra sobre o suporte apoiada em um dos lados, vamos por já trocar esse 20 centímetros por 0,2 metros, porque não rola esse negócio de uma mesma grandeza, duas unidades diferentes. Está uma caixa de massa 8 kg. Então, a massa dessa caixinha aqui é 8 kg, como mostra a figura ao lado. Qual a força F que deve ser feita, que devemos fazer, e qual a massa do objeto? Então, eu quero a força F através de um objeto de massa X, que eu não sei, que eu quero descobrir, que poderia ser utilizado do outro lado da barra para equilibrar a caixa. Bom, aqui já está marcando que é 80 newtons. Então, eu quero essa força F, né? Isso aqui vai dar uma rotação no sentido, eu vejo aqui no sentido horário, né? E aqui vai dar uma rotação no sentido anti-horário. Então, a soma dos dois, um é positivo, o outro é negativo, eu tenho que achar, tem condição de achar para zerar isso. Então, a força F, ela é o peso do objeto. Então, ela vai ser m vezes massa vezes gravidade. A gravidade dá para mim ver aqui que vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o momento resultante tem que ser igual a zero. Então, a força vezes o braço, que é 1, que eu estou procurando, tem que ser igual à força do outro lado, que é 80, vezes 0,20, que é a distância que a caixa está do ponto de apoio. Então, eu já fiz direto aqui,
pus igual. Você poderia ter feito que um menos o outro igual a zero. Eu já fui direto, mas você poderia fazer ao contrário, tá? Então, eu acho aqui que 1 vezes F é F, 80 vezes 0,20 dá 16 newtons. Bom, se eu quero uma força de 16 newtons, o objeto tem que ser a 10ª parte disso. Um objeto tem que ser 1,6 kg. Se você quiser, pode aplicar a formulinha do peso e achar aí, você vai achar a letra A. 16 newtons e 1,6 kg. A terceira questão, eu quero comentar um pouquinho ela com vocês antes da gente resolver. A última questão, dessa vez a gente está com tempo, porque eu não emendei os vídeos do tutorial com a correção. Então, ao se fechar uma porta, aplica-se uma força na maçaneta para ela rotacionar em torno de um eixo fixo, onde estão as dobradiças. Então, eu tenho um eixo fixo aqui e a maçaneta está do outro lado aqui para a gente poder rodar essa porta. Faz de conta que isso é uma porta, tá? Eu sei que eu com desenho sou péssima. Ainda mais desenho fabricado pelo PowerPoint, né? Com relação ao movimento dessa porta, analise as proposições a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. Então, gente, aqui, ó, uma coisa, eu tenho que ver o quê? Lembrar o quê? O momento, né? É uma questão sobre o momento, força vezes braço. Então, o braço vai ser essa distância aqui entre o eixo de rotação e o eixo de aplicação perpendicular aqui de aplicação da força. Então, essa distância aqui, ó, que for colocado, é que vai ser o braço. Agora, a força, lembrando que ela tem que ser perpendicular a esse eixo aqui. Então, é só componente perpendicular. Então, isso aqui é o braço, a força aqui perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Quanto mais, esse momento para rodar a porta, para abrir e fechar a porta, ele é constante. Então, essa força aqui, ó, se eu considerar a força perpendicular, se eu fizer essa força mais no meio da porta, eu vou diminuir o braço. Então, quanto mais longe eu tiver do ponto de rotação, menor a força. Então, se eu diminuir o braço, eu vou ter que aumentar a força. E é isso que não pode, assim, fugir da nossa mente na hora de responder às atividades. Então, vamos lá. Na letra A, ele fala lá, quanto maior a distância perpendicular entre a maçaneta e as dobradiças, menos efetivo é o torque. Não, peraí. Menos efetivo, quer dizer, menor é o torque da força? Não, né, gente? Olha lá. O que a gente acabou de ver? Que momento é força vezes braço. Então, o momento que eu preciso para fazer a abertura da porta é o mesmo. Então, quanto maior, ela falou assim, ó, maior a distância, então se a distância for maior, a força vai ser menor. Então, isso é falso. Se eu aumento a distância, eu aumento o momento. Ou então, para manter o momento, eu teria que diminuir a força. Na letra B, a unidade de torque no sistema internacional é o Newton vezes metro. Verdade. Podendo também ser medida em watts. Gente, isso não é verdade, vocês não estudaram. Eu, pelo menos, não dei aula de potência, não apresentei os watts para vocês. Não sei se no 9º ano vocês tiveram essa apresentação. Mas Newton vezes metro, Newton é quilograma, é unidade de força. Então, massa vezes aceleração, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, vezes metro. Isso eu sairia na unidade, mais ou menos, de energia, se você pensar na energia cinética. Massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2. Unidade de energia é o joule, não o watt. Watt é unidade de potência.
potência. Watt seria o joule dividido por segundo. Então, essa alternativa também é falsa. Na letra C, o torque da força depende da distância perpendicular entre a maçaneta e as dobradiças. Verdade, né, gente? É exatamente isso que está aqui na fórmula em cima. Ele depende essa distância aí a gente chama de braço. Na letra D, a porta em equilíbrio dinâmico pode ser acelerada pela força que provoque o torque. Bom, equilíbrio dinâmico aí tá complicado, né, gente? Esse dinâmico, porque geralmente ela tá parada, em equilíbrio estático, né? Agora, então, às vezes ela é uma porta dentro de um trem com movimento retilíneo uniforme, né? Com uma velocidade constante. É difícil entender o que o autor aí quis colocar, mas ela pode ser acelerada pela força que provoca o torque, né? Então, a acelerada força provoca aceleração, nesse caso, uma aceleração centrípeta, né? Se a gente pensar. Então, vou considerar verdadeira, mas esse equilíbrio dinâmico aqui está, no mínimo, muito estranho, mas eu quero entender, né, que é equilíbrio dinâmico por causa dessa rotação. Tá? Letra, eu sei que alguns vão discordar e vão colocar que é falso, mas aí realmente é uma... eu me rendo que tá difícil de eu conseguir entender isso aí. Na letra E ele fala, caso a maçaneta da porta fosse instalada no centro da porta, a força necessária para fechá-la diminui. Gente, olha lá, a formulinha aqui, ó. Se eu diminuir o braço, eu vou ter que, para manter o momento, né? Então, aqui no centro da porta, a força diminui. Eu teria aqui, ó, se eu vou diminuir o braço, eu teria, para o mesmo momento, que aumentar a força e não diminuir. Isso é falso. E na letra F, uma força aplicada sobre a dobradiça central da porta traria maior dificuldade de fechar a porta que uma força aplicada na extremidade oposta da porta. É isso que a gente tem falado durante todo o exercício. Quanto maior o braço, menor a força, mais facilidade tem. Isso é verdade. Então, queridos, com isso a gente conclui a correção dos exercícios, das atividades da primeira semana do PET 5. E a segunda semana vai continuar aí na estática e no momento, só que mais aplicado às alavancas, às máquinas simples aí. Então, é uma continuidade. Te espero lá.